Olá! Star Wars é uma saga épica que nos conta muito a respeito do funcionamento do eu, do ser humano, seja de uma perspectiva biologicista, parte frontal e posterior do cérebro, ou uma perspectiva da psicologia, de acordo com a psicanálise, podemos usar os conceitos de superego e de id. Vamos analisar um pouco as características dos Siths. Siths são seres vivos que contêm uma vantagem genética e com essa vantagem, que seria por meio dos midi-chlorians, eles conseguem utilizar a força. Jedis, por outro lado, seguem as mesmas características, porém têm posturas morais e éticas diferentes. Quando a gente assiste os filmes, somos levados a acreditar que os Siths representam o mal por meio das suas ações. Mas será que é mesmo assim? Os Siths nada mais são do que a manifestação pura das emoções e dos desejos. Se nós analisarmos a história de Anakin, por exemplo, ele foi, primeiro, movido pelo medo de deixar a sua mãe sozinha. Quem de nós não teria medo de deixar uma pessoa que amamos em perigo? Depois, ele foi levado pelo desejo de se relacionar com a Padmé, uma mulher por quem ele se apaixonou. Novamente, convido você a refletir. Quem de nós nunca desejou algo que lhe era proibido? E quem nunca pensou em meios de conseguir esse algo, seja isso uma ação moral ou imoral? A diferença, no entanto, para cada um de nós está se você cometeu ou não esse ato imoral ou esse ato moral de coragem. E por fim, Anakin foi movido pelo medo de perder novamente a pessoa que ele ama, como já havia acontecido com a sua mãe, e agora iria se repetir com a sua grande paixão. Dentro de toda essa trama, Anakin foi levado para o lado sombrio da força e se tornou um Lord Sith, o Darth Vader. Nessa perspectiva, em cada momento da nossa história que a gente assiste Star Wars, nós podemos olhar a transformação de criança inocente para um Lorde do mal, numa perspectiva de dó, raiva, inconformidade ou compreensão. Olhando então desse ponto de vista, os Siths não são maus, eles simplesmente são o que são, a manifestação do desejo, no entanto, sem o devido autocontrole. Como, por exemplo, quando o senador Palpatine destruiu um planeta inteiro, bilhões de vidas, apenas para manifestar o seu poder, realizando assim o seu desejo. Desse ponto de vista, de acordo com os valores da nossa sociedade, ele teve uma atitude extremamente maléfica, pois ele deixou bilhões de vidas em segundo plano apenas para realizar uma vontade própria. Por outro lado, o desejo de Anakin de ficar com a sua mãe, de ficar com a pessoa que ele ama, de proteger as pessoas que são importantes para ele, na nossa sociedade são desejos bons. Analisando nessa perspectiva, os Siths não são ruins e nem bonzinhos. Eles são a manifestação das vontades e das emoções sem o cuidado necessário para a preservação da vida, principalmente a do outro. Os Jedi, por outro lado, assumem um papel totalmente contrário na saga Star Wars, passando-se então pelos mocinhos. Mas, para você ser um Jedi, você precisa abrir mão de todos os seus desejos e de todas as suas emoções. Por isso, você é levado desde muito pequeno para longe da sua família, para que você não crie laços afetivos com ela. Você gostaria de ser levado para longe das pessoas que você ama em prol de um bem maior? Em prol de uma luta que a princípio não seria sua? Em prol de uma ordem que até então você talvez nem conheça? Desse ponto de vista, os Jedi não são tão bonzinhos assim, principalmente quando, no decorrer da história, eles deixam de lado uma série de emoções e vontades que seriam de proteger pessoas importantes em função de um bem maior, de algo coletivo, de algo que eles acreditam como sendo o certo. O Jedi deve abrir mão, então, de
tudo o que seria da sua natureza, do ponto de vista dos desejos e das emoções. Assim, concluímos que os Jedi também não são bonzinhos, mas também não são malvados. Novamente, eles são o que são. E assim nós conseguimos colocar os Jedi como sendo responsáveis por essa parte da frente do nosso cérebro, o lobo frontal, que é a parte responsável pelo não, pelo nosso juízo, pela nossa moralidade, ou o superego. Enquanto que os Sith são os responsáveis por agir na nossa parte de trás do cérebro, a qual fica no comando dos nossos desejos e emoções, ou seja, o id. Os Jedi sempre tentam controlar ou diminuir a vontade do id. O nosso lobo frontal sempre tenta nos trazer um juízo e a análise do que seria correto ou não. Você abriria mão de uma parte do seu cérebro por acreditar que a outra é melhor? Eu espero que não. Dessa maneira, nós todos convivemos com Jedis e Siths dentro de nós. A necessidade maior é conseguir balancear a força dentro de nós mesmos e não deixar nem um lado e nem o outro prevalecer. Por quê? A vida sem desejo, sem vontade, sem emoção, ela é muito chata. Por outro lado, a vida sem nenhum autocontrole, ela é extremamente perigosa para nós e para a sociedade. Então, busque o equilíbrio da força dentro de você. E aproveite para assinar o canal e curtir o vídeo para ter mais ensinamentos e se aproximar do caminho da força, do bem.